Bom, legal, acho que a maioria já está familiarizado com a nossa live. Acho que a Gold já está ficando mais conhecida aí, mas é sempre bom lembrar, né? A Gold é um aplicativo que promove uma melhor gestão da saúde, não só da pessoa com mais de 60 anos, mas também da família, né? Onde ela está envolvida, então o filho, o cuidador, a filha, não só o idoso pode utilizar o aplicativo, mas a família como um todo, né? E é um aplicativo onde é possível deixar indicadores de saúde para que você consiga acompanhar melhor o seu estado de saúde. Você pode também permitir que algumas pessoas que você confie vejam e acompanhem como é que está os seus indicadores de saúde, os seus exames. O exame também, o aplicativo também promove, é possível colocar horários de uso da medicação, horário de consulta médica. É possível com que você compartilhe também o prontuário médico de uma especialidade com outra especialidade. Então é um aplicativo bastante útil para acompanhar e gerenciar melhor a saúde das pessoas com mais de 60 anos. E a novidade é que a Golds, na verdade nessa semana, saiu essa semana, fez uma parceria com um outro aplicativo chamado Kikos Fit, que também é possível encontrar aí nas plataformas. O Kikos Fit é um aplicativo de exercício, né? Ele promove atividade física, bem-estar para as pessoas de todas as idades. E a gente fez uma série dentro desse aplicativo, dentro do Kikos Fit, sobre longevidade. Então tem 25 vídeos lá, 23 vídeos lá sobre longevidade. Então a gente vai conversar sobre o caminho da longevidade, sobre os obstáculos, né, para você atingir a longevidade. E depois, como é um aplicativo de exercício, a gente fala também um pouquinho da importância dos exercícios de força ou aeróbicos para a gente alcançar a longevidade. Então isso é uma novidade bem legal. Quem quiser baixar o aplicativo da Kikos Fit é de graça, então entra lá que vocês vão conseguir ver os vídeos sobre longevidade que a Golds preparou para vocês. E como eu falei, é uma coisa bem recente, mas acho que a partir de amanhã já vai começar a divulgar um pouquinho mais para que vocês tenham acesso. E como eu falei anteriormente, a Flávia, né, ela é uma médica, ela é pediatra. Na verdade eu quis dar uma cutucada aqui, falei, pô, o que tem a ver uma pediatra com os pacientes 60 a mais, as pessoas 60 a mais, mas vocês vão se surpreender com ela, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que ela vem fazendo já há algum tempo, que é a medicina do estilo de vida, que tem a ver com a longevidade. Mas deixa eu parar de falar e convidar ela para a gente começar a conversar aqui. Aqui, senão eu chamo ela aqui também. Peraí. Legal. Oi, Flávia, você está me ouvindo? A câmera tá escura aqui, não sei se é só para mim, para você também. Tá me ouvindo, Flá? Não.
Deixa eu ver se eu tinha que aceitar ela aqui também. Alô, Flá, tá me ouvindo? Não. Não sei se a Flávia caiu ou não. Eu tô com a tela dela escura aqui. Tá me vendo aqui, Flá? Vocês estão com a imagem da Flávia ou não? Por que será que ela não está conseguindo participar? Não, entrou, conseguiu. Oi, Flá, boa. Meu Deus, deixa eu arrumar aqui, gente. Caiu o negócio. Tava muito esquisito. Eu tava mostrando, não tava enviando a solicitação. Aparecia pra mim que não tava enviando. Muito esquisito. Não, mas Nunca agora aconteceu isso. tá. Agora Agora deu foi. certo. Eu tomei um susto também, estava tudo escuro, não sabia se era erro da minha câmera ou se era sua, mas agora funcionou. Agora Legal. funcionou. E aí, tudo bem, Flá? Tudo bem? Quanto tempo? Faz tempo mesmo que a gente não se vê. Mas agora é só por rede social, né? Engraçado. A gente parece que está tão próximo, né? Mas na verdade não, né? Simplesmente não se encontra, mas fica sabendo de várias coisas. É bem, Exato, bem interessante exato. essa nova realidade, assim. Bacana. É verdade. Obrigado, falar para você participar. A gente tentou ano passado, infelizmente não deu. Na verdade, felizmente, porque agora deu numa hora bem bacana, né? Que Sim, a gente também tá bem embrenhado nessa questão da longevidade. E quando eu vi você falar pela primeira vez ali sobre a medicina do estilo de vida, eu estava também estudando e me preparando para fazer os vídeos lá para Kikos Fit. E quando eu olhei, eu falei, caramba, eu queria que a Flávia falasse um pouquinho sobre isso, mas ao mesmo tempo todo mundo falou, cara, mas ela é uma pediatra, o que que ela vai falar lá na Golds? Eu falei, não, deixa ela falar, porque vale a pena pra caramba. E a minha ideia era causar esse rebuliço mesmo. Ontem, quando eu comecei a divulgar, algumas pessoas comentaram, mas espera aí, uma pediatra, o que que tem a ver, né? Minha mãe até me ligou, eu falei, é para mandar para as minhas amigas. Eu falei, manda para todo mundo, vocês vão ouvir uma pediatra agora, que vai ser bem legal. Mas, Flávio, eu queria que é você se muito doido. apresentasse, falasse um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto aí da Claro. medicina do estilo de vida. Bom, eu sou pediatra, sou formada há 20 anos, fiz ABC também, depois eu fiz HC e fiz neonatologia. Então, trabalhei muito tempo em UTI-NEO. Só que, quando eu abri meu consultório há 15 anos, eu sempre tive um foco muito na saúde. Meus pacientes mais antigos até comentam isso, era uma coisa já meio, sei lá, minha mesmo. E aí a coisa foi indo, eu sempre focando mais na saúde e tal. Eu sempre acabava perguntando o estilo de vida dos pais, às vezes dos avós. Era uma coisa que eu fazia no consultório. E aí, em 2019, um ano antes da pandemia, uma amiga minha foi para um curso em Harvard de medicina do estilo de vida, que eu nem sabia que existia. E ela foi, ela me ligou lá de Harvard e falou: Flash, isso é o lugar do mundo. Você faz um negócio que chama medicina do estilo de vida, tal, não sei o quê. E eu fui ver o que que era. Começou a pandemia, eu não consegui fazer o curso lá em Harvard, mas em 2021 eu fiz o curso do Einstein, que é uma pós-graduação em medicina do estilo de vida, coach de saúde e coach de comunicação. Coach é uma palavra que está meio mal no mercado, mas a minha formação foi uma formação muito boa, então eu não tenho vergonha de falar isso. Dentro da medicina do estilo de vida, as ferramentas de coach são usadas com os pacientes, né? E aí, assim, Barros, abriu minha mente de um jeito que eu não consigo mais voltar. E Sim. hoje eu falo que eu sou a pediatra das crianças centenárias. Porque quando eu olho um paciente meu, eu imagino ele com 80, 70, 80, 90, 100 anos. Só que para ele chegar lá,
algumas coisas devem ser feitas antes. E essa ambiência, onde ele está, é que vai determinar o que vai acontecer. E aí vem muito esse conceito da longevidade, né? Então, hoje o que eu converso muito no consultório com os pais, que estão às vezes lá entre os 35 e 40, eu já dou orientações pensando como se fosse uma geriatra mesmo, porque é aquela coisa de olhar para o futuro. Então, isso justifica, tá, gente? O Barros não tá louco de ter uma pediatra aqui, porque tem tudo a ver, né? Eu acho que, na verdade, eu me vejo hoje como uma médica da família. Então, às vezes, vai a voz no consultório levar o meu paciente e a gente acaba conversando sobre longevidade, né? Sobre como que tá a vida dele e tudo mais. E eu achei muito legal o aplicativo de vocês, porque é tudo que eu acho que precisa, sabe, de uma organização, de uma coisa que direcionada, e essa parceria com a parte de atividade física, eu acho que, assim, essencial. E aí, rapidamente falando que a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina baseada em evidências, né? E que trata principalmente da prevenção e do tratamento das doenças que mais matam no mundo hoje, que são as doenças não transmissíveis. Diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e a doença neurodegenerativa. Então, Alzheimer, que está aumentando muito, Parkinson. Essas doenças, gente, elas matam 70% das pessoas no mundo. 70%. E dessas doenças, 70% são preveníveis ou reversíveis pelas mudanças do estilo de vida. Então, são 6 pilares. É a alimentação, medicina culinária, que a gente fala, o sono, a atividade física, o manejo do estresse, as relações interpessoais e o consumo de tabaco e álcool. Então, todos esses pilares que a gente fala, eles são uma engrenagem dentro da medicina do estilo de vida, que quando você trabalha um deles, você acaba girando essa roda. Então, ela é baseada nisso, nessa abordagem, quando você olha o paciente desse jeito. E a outra coisa que é muito diferente do que a gente aprendeu na faculdade, é que você tem uma troca com o paciente diferente do tradicional, onde o médico se põe numa posição de eu sou detentor do conhecimento, eu sei o que é bom para você, tá? Você tem que fazer musculação 2 vezes, tal. Só que às vezes não é a realidade do paciente, Perfeito. às vezes ele não está pronto para aquela mudança, e aí a medicina do estilo de vida vem com essas ferramentas de coach que a gente chama de entrevista motivacional. Então é muito legal, sabe? É encantador, assim, é uma medicina que hoje, na minha opinião, é o que vai fazer realmente a gente viver mais e melhor, porque também não adianta só viver mais, né, gente? A gente tem que viver mais com qualidade, Sim. né? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar na medicina do estilo de vida, também foi mais ou menos quando eu estava acompanhando você, eu vi você comentando, e tem uma oftalmologista colega aqui que também tá fazendo essa medicina do estilo de vida. E o que mais me impressionou e que me deixou não só confiante com essa coisa nova, mas assim, de achar que puta, esse movimento ele deveria já ter acontecido, é que, poxa, a gente está numa época que você está falando dessa questão de coach, né? Então, pô, todo mundo dá opinião, todo mundo fala sobre exercício, Exato. alimentação, bem-estar, saúde, e você tem uma impressão de que isso estava saindo da mão do médico, assim, né? Exato. E quando você tem o médico falando isso, que assim, por mais que pareçam coisas óbvias, né? É diferente quando uma pessoa tem um embasamento científico, né? Estudou aquilo, pesquisa aquilo, vem para você e fala o que você deve fazer, né? Ou interage com você para vocês decidirem juntos qual que é o melhor caminho para você fazer aquilo. Então, pô, a gente está cercado de reloginho que conta passo, que mede caloria, Sim. e na verdade falta aquela pessoa médica, profissional, para orientar o paciente. Então, poxa, eu falei, cara, que bom que isso está acontecendo, que vai ficar isso, não totalmente, a gente sabe que é impossível, mas pô, quem está realmente preocupado vai procurar uma informação médica. E em cima disso, Flá, eu queria só porque assim, a gente tem um monte de palavrinha aí, né? Medicina interativa, medicina integrativa, medicina preventiva. E assim, a medicina do estilo de vida, ela tem a ver com essas ou não tem nada a ver, uma outra coisa? Na verdade, é uma medicina preventiva, porque a gente pensa muito em olhar a doença antes dela aparecer. Eu gosto de
analogia de um médico, chama, até separei o livro para mostrar para vocês. Não sei se você conhece esse livro, Outlive. Não. Quem escreveu esse livro é o Peter Attia, que agora ele é o mestre aí de longevidade, mas ele era cirurgião oncológico, e ele, do John Hopkins, e ele, na época que ele era cirurgião, ele vivia meio insatisfeito, sabe, com o que ele fazia. E ele tinha um sonho, coisa muito doida, ele tinha um sonho que ele estava numa avenida e que caíam vários ovos dos prédios, ele ficava tentando com uma cesta pegar. E aí a maioria dos ovos ele não pegava e quebrava. E ele acordava assustado. E aí um dia ele teve uma epifania e ele falou: entendi. O que eu faço hoje é ficar tentando pegar os ovos, que é a cirurgia oncológica. Ou seja, o câncer já está lá, já está instalado, já está grande o suficiente para ser visto, e eu estou lá tentando tirar. Ele falou: eu quero saber quem está jogando ovo. Eu quero saber o que está acontecendo antes do ovo cair, para o ovo nem cair. Então, isso é a medicina do estilo de vida, é isso, e tem a ver com a medicina preventiva. Agora, a integrativa, ela não é a medicina do estilo de vida. Muita gente confunde. Porque a integrativa, ela tem mais outros elementos que podem se conectar, que você pode pensar, por exemplo, na acupuntura, né? No mindfulness, que entra nessa coisa holística também, que também tem embasamento científico. Tanto que no Einstein tem a pós-graduação de medicina integrativa, que é outra pós-graduação. Então, são especialidades diferentes, mas que se completam. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Legal. Eu queria entrar um pouquinho nesses pilares, mas também só para ilustrar aqui, tem uma série na Netflix, né, que lançou no ano passado, sobre, chama Live to 200, né, que é do... separei também. Eu sou a doida do livro, gente. Deixa eu falar que eu sou a maluca do livro. É desse cara aqui, esse cara que fez a série que o Barros está falando, que é o Dan Buettner. Buettner. E esse livro é o livro base dele, ele tem outros, porque ele visitou todas essas cidades das Blue Zones. É um seriado bem legal, né? Pena que tá acabando as Blue Zones. Elas estão sumindo, né? Você pensar no mundo, né? Você fica impressionado com uma, duas, na verdade são 5 ali, mas o tamanho do mundo é pouquinho. O ideal seria que a gente tivesse mais, né? Pelo menos alguns focos em cada país, para que a gente conseguisse... como se fosse um câncer mesmo, um câncer bom, né? Um câncer de isso, no mundo com certeza. Ia ser bem legal. Mas, assim, eu acho que essa série, né? O legal disso é que isso aí difunde, né? Então, tá todo mundo falando sobre isso. Só que, poxa, mais uma vez, já tá cheio de gente falando das Blue Zones, falando do Power 9, aí, do Dan. Não, mas tem uma médica, tem um grupo de médicos falando também sobre isso, sobre medicina do estilo de vida, que tem a ver com essa questão. Então, só para a gente começar falando um pouquinho dos pilares, eu sei que tem 2 que você manda muito bem aí, que é a alimentação e o exercício físico, mas vamos começar falando da alimentação, Flá, a importância dela. Bom, quando eu penso muito assim, que alimentação e exercício físico é o Batman e Robin. Precisa um do outro, né? Eu acho que são os 2 pilares que são muito importantes para estruturar o resto. É que quando a gente vai olhar a fundo, por exemplo, o sono também, né? Enfim, é tudo importante, né? É que uma coisa vai puxando a outra, mas a alimentação, quando a gente fala dentro da medicina do estilo de vida, a gente fala de medicina culinária. E aí você fala assim, mas o que tem a ver, né? O que é o conceito de medicina culinária? É unir a arte da gastronomia com a ciência médica. Ou seja, as pessoas têm um conceito, Barros, que comer bem é comer que é ruim, entendeu? Eu vou comer uma comida... menos caloria, né? Eu vou comer uma alface e tal. E não é assim que funciona. Hoje, por exemplo, de manhã eu estava na Sociedade Paulista de Pediatria, no Congresso Paulista de Pediatria, junto com a minha colega, que a gente escreveu um livro de medicina do estilo de vida, né? E a gente foi lá fazer uma aula de cozinha experimental para os pediatras. E aí a gente fez 4 receitas de patologias muito comuns dentro da pediatria, então doença celíaca, que a gente está vendo aumentar os casos, alergia à proteína de leite de vaca e o veganismo. Só para vocês terem uma ideia, gente, nos últimos, acho que 3 ou 4 anos,
era 8% da população brasileira era vegetariana. E hoje a gente já tem quase 25%. Uau. É muita coisa. Então não dá para ignorar. Ah, não vou atender quem é vegetariano. Ah, eu acho que é errado. Não, você tem que se informar, o médico, o colega tem que se informar e ver o que dá essas orientações, porque também as pessoas às vezes dão uma viajada. A gente conversou sobre isso até na aula hoje com os pediatras. A pessoa fala, vou virar vegana, e ela faz da cabeça dela. Ou como você falou, fica seguindo a galera aqui que não tem formação nenhuma e fala um monte de baboseira. Então, assim, dentro da medicina do estilo de vida, a medicina culinária é bem estruturada. E aí a dieta que é mais preconizada é a plant-based, que seria uma dieta não é vegana. É uma dieta baseada num consumo maior de legumes. Mas não é que não come carne, come. Sim. E aí a dieta mediterrânea, que quando a gente vê aqui nas Blue Zones, você vê que a capa é um prato. Por quê? Ele dá até as receitas aqui. Por quê? Porque tem uma questão aí do consumo diminuído de carne, né? Então, assim, mas só quer dizer que você não come? Não, eu como, mas eu diminui bastante, Barros. Confesso que depois da pós-graduação, eu mudei um pouco, ainda mais a minha alimentação aqui em casa, sabe? Eu fui mais pro um dia não tem carne, ninguém morre, entendeu? Diminuir um pouco a carne vermelha. Então, assim, e eu acho que pensando na alimentação e mesmo para as pessoas acima de 60 anos, eu acho que é tão importante a gente se conhecer. Comer e falar, poxa, isso não me cai bem. Eu não me sinto bem. Só que para isso você tem que parar, você tem que comer com calma, você tem que refletir depois do que aconteceu. Você não pode ficar na correria, senão você não percebe. Então, tem gente que fala, poxa, eu como carne, eu me sinto mal, parece que eu fico 10 horas digerindo. Então, talvez seja interessante você diminuir. E eu acho que o que é mais importante hoje, pensando nas dietas malucas que a gente escuta na internet, é que a restrição excessiva, ou você ficar, pode isso, não pode aquilo, ela gera mais compulsão. Então, Sim, dentro da MEV, né, da medicina do estilo de vida, a gente fala muito de adicionar alimentos, não retirar. Foi feito um estudo bem extenso em vários países relacionando mortalidade com alimentação. E aí, quando você olha no topo da escala, o que mais tinha relação era o excesso de sódio. Beleza. Do segundo item até o 10º é falta de alguma coisa. Falta de legumes, falta de ômega 3, é tudo falta. Não é o excesso. O excesso era só o sódio. Lá embaixo tinha, acho que, carne processada, mas o miolo era a falta de um nutriente. Então, se você tem um paciente, por exemplo, os pacientes idosos, vamos supor que você pega um paciente idoso que, sei lá, do Rio Grande do Sul, que tem um hábito, uma memória afetiva com churrasco. Você vai mandar esse cara parar de comer churrasco? Não tem como. O que você tem que fazer com carne? Você esquece churrasco, ela come churrasco. Mas o que você come durante a semana? Vamos tentar introduzir mais legumes, vegetais, vamos introduzir aí um azeite, é muito melhor, ele vai aceitar muito melhor isso. E isso que dentro da medicina do estilo de vida é importante, você ter essa troca com o paciente, é dividir realmente essa responsabilidade e não ficar, desculpa o palavrão, cagando regra, entendeu? Mas porque, é isso aí. Não é? Tipo, não pode comer, não pode. Gente, eu vendia bolo na faculdade. Eu tenho memória afetiva com bolo. Sabe quando eu vou parar de comer bolo? Nunca. Nunca. Pode descer Jesus Cristo aqui que eu não vou, entendeu? E com relação a então, acho que a alimentação é muito isso. No Power 9 lá do Dan, ele coloca duas coisas a mais na alimentação, que é a questão da saciedade, que eu acho muito importante. Eu acho legal porque, por exemplo, eu já fiz um monte de dieta também, e uma vez eu tentei fazer essa que para de comer por um tempo, aí, jejum intermitente. E eu comecei a ver que com o meu estilo de vida não tinha a ver, porque eu fico atendendo, ou seja, né, aquele estresse, aquela correria, passando um pouco de fome, você vai falar, não, acho que eu vou aguentar. E quando você está na hora, agora eu vou comer, você come feito um louco. O ideal, talvez, para o meu estilo de vida, seria eu comer um pouquinho em determinados momentos do dia, para quando chegar a hora do almoço ou no jantar, eu comer até
a saciedade bater, os 80% que ele fala, e não me Que ele empanturrar, fala. né? Isso, Então, exatamente. Não comer isso é e, assim, interessante. e comer devagar, né, Barros? Porque quando você come muito rápido, gente, demora 20 minutos aí para o cérebro entender que você comeu. Você vai lá e come rápido, aí você fala, tô com fome ainda. Aí você vai lá e repete. Aí depois aí deu tempo do cérebro entender. Aí você já comeu um monte, aí você fica lá. Blá. Pode reparar que isso acontece. Tem paciente que fala isso para mim, doutora, acho que se eu tivesse esperado um pouquinho mais, talvez eu não tivesse repetido o prato, por exemplo, porque É não isso deu aí. tempo dessa saciedade aparecer, né? Sim. Sim. E a outra questão é que não dá para você passar para os seus pacientes, mas é tomar um pouco mais de vinho, né? Que É, tem uma substância na uva que ajuda aí na longevidade, sim, mas os pacientes com mais de 60 podem tomar de forma equilibrada, lógico, uma tacinha pode, de pode. vinho aí, não abusar do álcool, mas o vinho ajuda também. É Legal. o resveratrol, É, né? O resveratrol que eles isolaram. Só que tem um detalhe do resveratrol. Quando eles fizeram um trabalho comparando quem tomava a cápsula tá. de resveratrol com quem bebia, quem tomava a cápsula não acontecia nada. Porque tem dois fatores importantes. Por que lá no Power 9, né, ele fala nas Blue Zones também do vinho? Porque a maioria desses lugares, ninguém toma vinho sozinho. Perfeito. Você toma vinho com outras pessoas. É. Então tem esse compartilhamento. E o resveratrol, ele é ativado pelo álcool, Baus. Então não adianta tomar sua cápsula. É uma combinação que dá um negócio lá, entendeu? Sim. Então pode tomar vinho, gente. Principalmente em boa companhia, É, isso aí. né? É o mais Isso aí. importante. Tem que ter É, esse convívio social também para ajudar. E para sim. quem não sabe, a Flávia é uma super atleta. Fala um pouquinho de exercício para a gente, Flávia. Ah, Não gente, só falar, como ó, você vive de exercício, né? Que eu sei. eu vivo de exercício, sou nadadora que nem o Barros, voltei a nadar, me Eu vi. federei agora no aquatlon, peguei índice para o Mundial, Barros, ó, depois de velha, fala Legal, sério, né? parabéns. Olha que a gente se enfia, né? Mas assim, até aqui no Outlive, nesse livro, ele fala muito do exercício como o remédio mais poderoso para a longevidade. Então, que bom que vocês fizeram essa parceria, né, com a É, Kikos, né, que você falou, isso. porque tem muito a ver com o que eu acho que é a base da longevidade. Por quê? Ah, Flávia, só porque você é atleta? Não é, gente. São dados robustos mesmo, né? E o que eu acho interessante para todo mundo entender por que é tão importante o exercício, vamos pensar em 3 pontos do exercício, que é o que eu sempre falo, até na minha rede também, para os meus pacientes. 3 coisas que você tem que fazer para o exercício ser esse remédio tão poderoso. Primeiro, trabalhar o que a gente chama de zona 2. O que é a zona 2? É aquele exercício moderado. Vamos pensar na corrida. É uma corrida que eu consigo falar com quem está do meu lado, frases curtas, consigo manter uma conversa, mas eu não consigo bater um super papo, cantar, não consigo. Perfeito. Esse é o zona 2, tá? O que a zona 2 faz? Ela aumenta as nossas mitocôndrias, que são as organelas que usam a glicose, o açúcar, e a gordura como energia. Só que quando você vai ficando velho, você vai perdendo as mitocôndrias, elas vão. E você acaba piorando o seu metabolismo, que é uma das bases de todas essas doenças que eu falei no começo. Então, quando você faz zona 2, você aumenta o número de mitocôndrias. E essas mitocôndrias, elas usam a glicose de uma maneira que não precisa, por exemplo, da insulina. Então, para um idoso, por exemplo, que tem diabetes e que toma insulina, né, se ele fizer zona 2, essa caminhada mais rápida, por exemplo, ou uma bike, é como se ele estivesse tomando insulina, gente. Eu acho isso lindo. Por quê? Porque ele faz a mitocôndria que vai usar a glicose sem precisar da insulina, né? Então, a zona 2, ela é super importante. O segundo ponto é o VO2 máximo, que daí é aquele treino de fadiga, que você cansa mesmo, né? É a concentração máxima de oxigênio que você usa, que seria aqueles treinos de HIIT. Você faz um estímulo, sei lá, de 3 minutos super rápido, aumenta a sua frequência cardíaca, acalma, faz de novo, acalma, faz de novo, né? Que seria na natação você dar uns tiros, ou na bike também você acelerar. Isso, o VO2 máximo, é considerado um dos maiores marcadores de longevidade. Quanto maior o VO2, mais você vai viver, né? E o terceiro ponto, meio terceiro e quarto, é força e estabilidade. Sim. Então, musculação, gente, é poupança para o futuro, tá? É você
ter reserva fisiológica para você aguentar, por exemplo, uma doença grave, para você aguentar um acidente. Eu uso muito, Barros, o exemplo, assim, não é todo mundo que conhece, mas enfim, tem um ator da Globo, o Kaique Brito, que ele foi atropelado no passado. E ele é um cara jovem, saudável, forte, né? E aí ele foi atropelado, ele ficou super mal, foi pra UTI, quase morreu. E quando ele saiu da UTI, ele tava, tipo, consumido, assim. Perfeito. E por que que ele tava daquele jeito? Porque o corpo dele usou toda a reserva fisiológica que ele tinha, muscular. Se ele não tivesse, talvez ele não tivesse sobrevivido, talvez ele ficasse mais tempo na UTI. Então, para os maiores de 60 anos, que às vezes estão escutando, falam, ah, mas eu já tenho 60, eu nunca fiz musculação. Gente, eu vou falar uma frase, vou falar devagar. Nunca é tarde para começar. Se você tem 60, 70, 80, não importa. Dá um passo. Né? A minha mãe, Barros, quebrou o fêmur no retrasado, final de 2022. E ela é uma pessoa que sempre não foi das mais ativas. Meu pai era atleta, né? Sim. Mas ela não. E aí, quando ela caiu, ela fazia muito pouco exercício de força e fazia um pouco de hidroginástica. Quando ela quebrou o fêmur, eu falei, mãe, deixa eu te explicar. Quando a gente quebra o fêmur e diminui a mobilidade, um idoso, por exemplo, às vezes ele encurta 10 anos da vida dele. Gente, 10 anos. Eu falei, ou você entende que você tem que fazer musculação, ou o bicho vai pegar. E aí ela começou a fazer. E agora ela adorou. Porque é aquela coisa, a pessoa precisa experienciar o negócio. Né? Às vezes ela precisa realmente fazer a dieta, comer melhor, fazer uma atividade física para entender como que o corpo dela reage. Perfeito. Então são essas 3 coisas que tem que trabalhar, gente. VO2, zona 2 e força. Fazer musculação. E a Tem Organização jeito. Mundial de Saúde, ela preconiza, né, que a gente faça de 150 a 300 Exato. minutos de exercício por semana, o que não é uma coisa difícil. Se você pensar Não. 30 minutos por dia de uma caminhada, por exemplo, se você der voltas no quarteirão ali de uma forma Exato. um pouquinho mais acelerada, já vai fazer com que mude o seu estilo de vida de uma forma gritante, né? Gritante. Sabe o que Você eu falou uso negócio... muito? Fala. Não, eu ia falar que eu faço uma conta para os pacientes que a gente tem 1.440 minutos por dia. Tá? 10.080 minutos por semana. Eu falo, na boa, você não tem 150 minutos 150. dos 10.080? Aí eles ficam com uma cara assim, os pais, né? Porque eu converso com os pais, com os avós. Ah, doutora, eu falei, para passar o dedinho no Instagram, você tem lá. Horas. Entendeu? Então, tempo tem. Eu fiz uma live com o Valente, não sei se você lembra dele, da minha turma, que ele é Lembro. endócrino. E ele falou uma coisa que você começou falando igualzinho, né? Você falou, o exercício é o principal remédio. Ele falou assim, quando eu entendi que exercício é remédio, você tem que passar para o paciente igual. Você tem que fazer exercício de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, todos os dias da semana. Tem que fazer prescrição, parece, de exercício, para que ele consiga fazer com que aquilo seja um hábito para ele, né? Não, eu até separei aqui um dado, ó, que um homem de 80 anos, ele terá cerca de 40% menos tecido muscular do que tinha aos 25. Gente, é muita coisa. Então, você concorda que se com 25 ele já não tiver, o bicho vai pegar. Então, assim, ganhar massa magra também é muito difícil, né, Barros? Então, e aí junta a alimentação. Também, eu brinco aqui no consultório com os meus pacientes adolescentes, principalmente os meninos, eu falo, cara, com 14 anos, você entrar na academia, você fizer assim, ó, você já ganha músculo, entendeu? Agora, o resto da humanidade, não. Tem que Você suar. precisa lá, malhar, tomar whey, não sei o quê, comer para conseguir ganhar um pouquinho, né? Na verdade, eu acho que o objetivo para quem tem acima de 60 anos é perder menos possível. Perfeito. Porque a perda vai acontecer, né? Mas assim, vamos tentar... a gente perde mais ou menos 10%. Vamos tentar perder 8, 7, 6. Esse que eu acho que é o ponto aí de um objetivo de vida para quem já está acima dos 60 anos. E eu acho outro ponto importante, como você falou, você pode começar com qualquer idade, né, a fazer exercício físico, mas a motivação ela é fundamental. Porque assim, eu estava, inclusive até a Fabiola, minha cunhada, entrou aqui, que a gente fez um mutirão para os pais dela, né, os meus sogros, começarem a fazer exercício.
E aí no primeiro dia eu estava reclamando, não, não volto mais, nem manda o personal voltar aqui que eu não vou fazer. Eu falei, mas pô, calma, é assim mesmo, no primeiro dia dói, no segundo dia dói, no terceiro Sim. dia dói, depois começa a virar uma coisa mais prazerosa, mais satisfatória. Ali você vai falar, tá legal, quero fazer agora, né? Sim. Então, não desistam Não, na primeira aula de musculação, que realmente não vai ser não. fácil, Não, e mas tem que eu acho que perseverar. o mais importante também é não queimar a largada. Então, se você tá no zero, não é na primeira semana que você vai fazer os 150 minutos, 2 vezes fortalecimento. A formação de hábito, ela requer constância e passos pequenos e constantes. Tem uma história de um dos livros que eu li de hábito, que o autor conta que tinha um amigo que queria ser um cara mais ativo, tal. Ele falou, poxa, eu queria ser aquela pessoa que vai todo dia na academia, tal, mas o cara não ia nada, zero. Aí o que ele fez? Por 2 meses, ele ia 10 minutos na academia todo dia. 10 minutos, gente. Ele descia na academia, sei lá o que ele fazia em 10 minutos. E aí, depois de 2 meses, ele falava para as pessoas, pô, sabia que eu vou na academia todo dia? Não, ele não entrava no comentário que era 10 minutos. Ele se tornou a pessoa que ele queria ser, né? E aí, depois que ele ia todo dia, ele falou, bom, já vou 10, agora eu vou ficar 20. Não Agora eu vou sei, ficar 25. virou hábito mesmo. É isso Virou mesmo. um hábito, né? Então, acho que é começar devagarzinho. Isso para qualquer hábito que você queira implementar, né? Sim. Falar uma coisa difícil de controlar numa cidade como São Paulo, estresse. Nossa, impossível, né? É, Praticamente impossível isso, controlar o estresse. isso é bem complicado. E eu Muito. noto, depois que você tem filho, você fica mais perceptível, eu noto que as crianças estão estressadas também, né? Então, O estresse são já muito começa estressados. desde criança e parece que só aumenta depois dos 20, 30, 60 e por aí vai, Sim. né? O Brasil é o segundo país no ranking mundial de burnout. Vivemos estressados. A gente só perde para o Japão. Então, assim, é muito complexo. E o que acontece? Eu acho que não é só culpa da tela, tá, gente? Até, assim, eu não sou contra a tela. Que bom que a gente tem esse meio, né, para se Sim, comunicar, para fazer aplicativos, enfim. Eu não sou, vamos pôr na fogueira e queimar. Não é isso, gente. Mas como tudo na vida, tem uma dose. E quando é excessivo, vai fazer mal. Então, até os idosos, sabe, Barros? Eu estava lendo sobre isso. O uso excessivo de tela, sabe? De ficar na tela e se isolar. Isso aumenta muito o estresse, por quê? Porque pessoas precisam de pessoas, gente. Ninguém vive sozinho. A pandemia mostrou que ficar em isolamento deixa as pessoas meio crazy. sim. Entendeu? Então, assim, os idosos perceberam muito isso, o isolamento diminui a imunidade, que para o idoso, pensando nos extremos da vida, né? Uma criança, até os 4 anos principalmente, um idoso tem uma imunidade pior. O estresse, o isolamento e entre as relações interpessoais acabam impactando até na imunidade. A pessoa tem mais chance de ficar doente, tem mais chance de ter câncer, tem mais chance de ter Alzheimer. Quer dizer, é um negócio assim muito grande. E como manejar o estresse? Aí a gente entra naquela roda da neve. Se você tem uma alimentação muito inflamatória, come mal, come fritura, come junk food, você vai ficar mais estressado. Isso modula o humor. A gente tem hoje psiquiatria nutricional, gente. Tem psiquiatras que falam muito disso, e é real. Exercício físico libera endorfina, modula o humor. O sono, durante o sono, a saúde mental está muito ligada com o sono. Se você dorme pouco ou dorme mal, você acaba fazendo uma faxina emocional ruim. Então, assim, quando a gente olha hoje o manejo do estresse, Barros, eu acho que é olhar a vida como um todo mesmo. Ah, mas Flá, quer dizer que você é o oposto da perfeição, você faz tudo. Não, eu não faço, gente. Eu vivo meu conteúdo, eu confesso. Eu sou uma pessoa que é esforçada. Eu tento comer direito, eu tento dormir 7 horas por dia, eu tento manejar, mas não dá para a gente querer fazer tudo perfeito. Isso é um dos motivos do estresse de hoje. Ah, eu tenho que fazer tudo, eu Sim. tenho que conseguir equilibrar todos os pratinhos. E não existe equilibrar todos os pratinhos. Sabe o que eu falo, Barros? Que é assim, o que é equilíbrio para mim? Que vai trazer uma modulação do estresse adequada. É você saber qual pratinho que você está rodando que vai cair e vai quebrar naquele momento.
Isso é equilíbrio. Você ter consciência disso. Bom, agora o pratinho, sei lá, o pratinho do sono essa semana eu tenho que entregar um trabalho, tal, não sei o que vai cair. Pum. Beleza, tem hora para acabar. Ah, Perfeito. agora o pratinho que vai cair é da atividade física. Essa semana ferrou, eu tenho Sei um lá, monte vou de coisa, viajar, vou lá. fazer menos Vou esforço. viajar, Ah, tenho feriados aqui. Aí, por exemplo, tem um feriado agora, pô, vou comer mais, tal, beleza. Só não pode cair sempre o mesmo pratinho. sim. Mas assim, vai modulando os pratinhos. E essa modulação do estresse, eu acho que o que a gente tem que buscar muito é essa consciência que a tela em excesso vai dar estresse, que se você não fizer atividade física, você vai ficar estressado. E aí você olhar para essa roda aí, para essa engrenagem da MEV e ver que ponto você consegue melhorar e isso vai refletir. Você não vai conseguir, gente, não dá para dividir, sabe, em caixinhas. É um combo que vem completo. O sono é um dos principais, viu, Barros? É, Hoje o sono na verdade, é complicado. assim, uma coisa que você fala muito nas suas redes sociais também, que me chama a atenção, que eu acho que tem muito a ver com a questão do estresse, eu, pelo menos ligo com a questão do estresse, mas óbvio, está ligado a tudo, é a questão da gestão do tempo. Né? Eu acho que Uhum. se a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo, é meio esse paralelo que você fez dos pratinhos, né? É você saber a hora de trabalhar, a hora de que você vai ter a sua relação com a sua família, a hora que você vai ter o lazer, a hora que você vai ter o exercício, as suas horas de sono. Se você sabe gerenciar melhor esse tempo, com certeza você vai viver mais. Com certeza, isso eu não tenho nem dúvida. E eu acho que, assim, esse gerenciamento, eu não acho que falta tempo. Teve um dia que eu pus uma caixinha e muitas, eu preciso mais de tempo. Gente, a gente não precisa mais de tempo, a gente precisa de menos coisas para É fazer. isso aí. Entendeu? Eu tenho que fazer 50 mil coisas. Gente, não dá, o tempo é limitado. E para mim, por exemplo, eu já fiz exercícios de valores, que eu acho que é importante a gente saber os nossos valores. E um dos meus valores, o que saiu em primeiro lugar, foi tempo. Porque, assim, por exemplo, por que eu tô aqui hoje nessa live? Porque eu acredito no que a gente está falando aqui. Porque isso rouba um tempo de eu estar com os meus filhos. Sim, Se não tem perfeito. sentido para mim, um monte de gente pede para fazer live. E assim, tem gente que fala, não faz sentido para mim, eu não acho que vai acrescentar para mim, nem para você, nem para os outros. Então eu ponho isso como um valor. E o tempo, ele é muito precioso, ele vai, gente. Então, o gerenciamento de tempo é realmente olhar para todas essas necessidades que você tem e modular. Agora, o pratinho que você não pode deixar cair, nunca, é o do autocuidado mínimo que você tem que ter. Porque senão também, aí o resto vai degringolar. Então, que seja 10 minutos que você vai fazer uma leitura, que seja 5 minutos para parar e tomar um café. Eu não sei, cada um tem que buscar o seu momento, hashtag seu momento. Mas não pode cair esse pratinho, porque é o pratinho mais importante. É que eu falo lá no consultório. Eu falo para os pacientes, para os pais, eu falo, você morreria pelo seu filho? Não, eu morreria, nossa, eu daria minha vida. E viver. E viver pelo seu filho. Fazer escolhas diárias para você viver melhor, ele viver melhor. É bem mais difícil. Mas essa escolha diária de viver melhor parte desse autocuidado. Então eu faço uma pergunta para os pacientes do consultório que eu falo assim, para as crianças pequenas, eu falo, quem é a pessoa que você mais tem que amar no mundo? Desde os 4 anos, assim, eu já pergunto. Aí eles ficam naquela dúvida, mãe e pai, né? Uhum. Tipo, se eu falar mãe, o pai vai ficar magoado. Se eu falar pai, enfim. Aí eles falam meio rápido, mãe e pai, sabe assim? Sim. E aí eu falo, tá errado. Tá errado. Eu falei, quem é a pessoa que tá com você desde a hora que você nasceu e que vai estar na hora que você virar estrelinha? É você. É. Eu brinco, eles dão risada. Eu falo, você tem que fazer assim, você tem que se amar. Porque se você não se cuidar, você não consegue fazer nada do que tá, das necessidades das pessoas que estão à sua volta. Então, o autocuidado, esse gerenciamento do tempo, ele não pode ficar excluído o autocuidado. Que seja até pequeno, numa semana mais, sei lá, caótica. Mas não deixa você de lado. Porque na hora que bugar, gente, na hora que entra em crise de burnout, por exemplo, você vai ter que parar. Sim. Aí não vai ter jeito. Você vai ter uma crise e aí você vai ter que ir pro hospital. Acabou. Aí tudo que você estava querendo fazer, você não vai conseguir fazer. Sim. E a gente já fez algumas vezes aqui nas lives alguns paralelos da questão do cuidado, né? Por exemplo, de nós. Você citou o cuidado da sua mãe, eu citei o cuidado com os meus sogros aqui. E, na verdade, assim, da mesma forma que a gente
cuida dos nossos filhos lá no começo da vida deles, a gente também está cuidando dos nossos pais, né, que já estão com mais de 70 anos. Só que para isso a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar com saúde, né, para fazer essas coisas. Então, a gente tem que tentar achar tempo para dormir bem, a gente tem que tentar achar tempo para fazer exercício, a gente tem que comer bem e tem que trabalhar também, tem que viver essa vida estressante de trabalhador que a gente tem, mas a gente tem que cuidar da gente também. Tem, a gente tem que se colocar como prioridade, né? Porque senão, assim, é o que eu falo no consultório, tem coisas que não tem como outra pessoa fazer por você. Eu falava isso para minha mãe, eu falava, mãe, olha, já vi o personal, já vi a academia, eu só não posso ir para você, porque eu já faço por mim. Né? Eu não posso ir lá na academia malhar por você. E aí eu brinco que eu falo assim, poxa, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto de musculação. Seja idoso, adulto. Eu falo, tá, mas você não é criança birrenta. Assim, mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, mas você tem que ir, cara. Desculpa te falar. Se você não for, você vai se lascar depois. A musculação é chata? É. Que nem a Vinha, minha amiga que entrou aí agora, ela odeia musculação, ela gosta de correr. Mas ela entendeu que não adianta. Eu atazano meus amigos. Porque a galera acha que só correr tá bom, que só nadar tá bom. Não tá. Tem que fazer musculação. E aí, esse é um momento de autocuidado também. Né? Então, assim, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque ninguém vai na academia por você, ninguém vai fazer a escolha da alimentação por você. Olha lá, pois odeia, ó, tá vendo? Porque ela odeia mesmo, tá? Ela odeia, mas não importa, ela vai. Ela reclama, mas ela vai. Tá? Ela tá ficando com a coxa bem torneadinha. É um investimento no futuro. A musculação é um investimento. Salva mesmo lá na frente. É poupança para o futuro, gente. Tem gente que fala, doutora, eu sonho com você falando da poupança do futuro. Gente, porque é poupança do futuro. É juros compostos. Entendeu? Você vai lá guardando, porque uma hora pode ser que você precise. Eu espero que não. Mas pode acontecer. Eu tive uma pessoa próxima de mim que teve um cara saudável, tal, jovem, teve um câncer. E ele também se consumiu. E eu falei com ele na hora que ele estava super emocionado com a químio, estava melhorando, ele tá bem. Agora eu virei para ele e falei, cara, você tem noção que talvez você tenha treinado a vida inteira para esse momento? Sabe assim, para você superar esse câncer? Ele falou, putz, não tinha pensado nisso. Eu falei, pô, você faz atividade física desde que você tinha 7 anos. Você tá aí com 35, se ferrando com essa quimioterapia, comendo mal, passando mal. Pô, você treinou a vida inteira para isso, olha que maravilha. E agora, depois que você se curar, você vai ter força para voltar, porque você é um cara que tinha um hábito. E agora ele tá super bem. Então, assim, acho que, é claro, a gente não quer ficar doente, a gente não quer ter um acidente, mas essas coisas acontecem. E a gente tem que estar preparado para isso, de alguma maneira, né? Sim. E a gente, além de cuidar da gente, a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, né, Flá? Que esse é outro ponto importante que eu queria que você falasse um pouquinho aí, dessa relação que a gente ainda tem que manter com amigos, com família. Essencial, essencial. Tem um estudo, que é o estudo dos homens de Harvard. Você já viu esse estudo, Barros? Não. É um dos estudos mais longos que existe. E eles acompanharam adultos jovens na faculdade até fazer 70 anos, tipo um negócio assim, bem longo. E aí, a conclusão, eles classificaram como que era, assim, se a pessoa, nível de felicidade, sucesso na vida, não financeiro. A pessoa era satisfeita com o trabalho dela, a pessoa tinha um relacionamento, um casamento bom, com os filhos, com os netos. E sabe qual que foi o principal fator? As relações interpessoais, o amor. Não era alimentação, não era exercício, era o amor, era ter essa rede de apoio. Porque pensa que lá atrás, quando a gente era caçador-coletor, a gente vivia em comunidade. Sim. É quase visceral pra gente. Viver nesse, sabe, um precisando do outro. E quando a gente pensa nos pilares da MEV, é aquela coisa, você é a média das 5 pessoas que você tá perto. E é real isso. Né? Você se nutrir com os hábitos dos outros. Então, você forma essa rede. Eu, por exemplo, tenho uma rede de amigos muito forte agora na corrida. E assim, me alimenta
muita alma, de verdade. Hoje eu não fui, porque eu fui dar aula no congresso, eu senti falta. Meu técnico me mandou até mensagem, pô, a gente sentiu sua falta hoje e tal. Por quê? Porque é legal, a gente zoa, a gente brinca, a gente passa mal no treino, xinga o técnico, não sei o quê, né? Mas depois a gente vai, toma um café, conversa. Isso, gente, alimenta o coração mesmo. Então, só que para isso você tem que ter o gerenciamento do tempo. E não dá para ter 1 milhão de amigos, né, gente? Sim. Esses dias eu vi uma comediante, um meme, mandaram assim para ela, ai, dá dica aí para fazer mais amizades. Ela, não faça. Não faça mais amizades. Essa é Não a dica. faça. A dica é, não faça. Porque assim, você imagina, se você tem muitos amigos, você não está disponível para todos. Você não vai ter qualidade com esses amigos. Você tem que ter aí uma meia dúzia aí que você sabe que você pode ver com uma certa constância, que se a pessoa precisar de você, você vai estar disponível. Você tem milhões de amigos, você não vai disponível. E se metade precisar de você, né? Então, essa coisa das relações interpessoais, mesmo lá dentro das Blue Zones, né, em Okinawa, eles têm aqueles grupos que ficam a vida inteira juntos, gente. Tipo, é muito fofo. Quando você vê o documentário, dá pra ver. Eles ficam juntos, eles são uma rede de apoio. Até morrer, eles estão juntos. Então, pensem sobre isso. Se você, às vezes, fala, pô, mas é difícil, ai, vai dar trabalho. Amizade dá trabalho. Sim. E é o que eu falo, sabe, Barros? As pessoas querem pílula mágica para tudo. Quer uma solução mágica para tudo. E vocês viram, eu não falei nenhuma pílula mágica. Às vezes precisa de medicação, gente. Precisa. Para uma depressão, precisa. Para um colesterol, para um diabetes, precisa. Sim. Mas o resto todo são atitudes nossas. E pensando nas relações interpessoais, você tem que ter tempo para ter amigo. Sim. Ou para você dar atenção para sua família. E assim, Perfeito. principalmente quem é pai e quem é mãe, entender que tem um período precioso aí, no começo, principalmente. Depois passa, né? Depois você cria para viver a vida deles. Sim. Mas no começo você precisa se dedicar e entender que você tem uma responsabilidade. Sim. E a pandemia mostrou, né, principalmente para os idosos, né, essa falta da relação, estava todo mundo mais preso em casa, o mal que fez, né? Muito. E é importante, né, para essas pessoas procurarem dentro dos seus meios, às vezes ali no prédio que você mora, ou no bairro que você frequenta, ou pessoas que gostem de fazer exercício. Vamos mudar a alimentação, vamos um grupo aqui que a gente vai numa feira orgânica comprar uns legumes junto, depois cozinhar junto. Sim. Esse tipo de coisa ajuda bastante as pessoas com mais de 60 anos a viverem mais. Porque, assim, na verdade, algumas coisas, assim, doença você vai ter. O que você tem que estar preparado para viver com aquela doença em algum momento. Ou melhor fisicamente, ou melhor mentalmente, ou com uma relação de apoio que vai ajudar você a superar aquele obstáculo, né? Exatamente. Principalmente, por exemplo, Alzheimer, que a gente vê aí subindo muito, né, entre os idosos, enfim, até alguns precoces, né? Quando a gente vai ver, tem questões aí de gene, tem um monte de coisa. Só que quando a gente olha e entende que tem como até você retardar ou prevenir isso, uma das coisas é você tratar da sua cognição. Então, quando você está com outras pessoas conversando, você está trabalhando seu cérebro, você está escutando uma opinião diferente, você tem que raciocinar o que você vai responder. Não é uma coisa assim, é que a gente trata como banal, mas é complexo. Mexe com um monte de coisas que são necessárias para a gente manter a sanidade aí mental. E eu acho que para os idosos ficou muito claro, para mim também na pandemia, eu vi minha mãe, o quanto foi deletério e o quanto realmente impactou não só na saúde mental, né, Barros, como na saúde física mesmo, porque fica mais doente. Ele tem um estudo que eles fizeram também com o vírus da influenza, mais suave, mas que eles compararam as pessoas que tinham uma rede de apoio, você tem um grupo, tal, nananã, e o grupo que não tinha. Quem não tinha, ficou mais doente, ficou com mais febre, tossiu mais, espirrou mais, ficou mais entupido. Assim, gente, é um negócio que você fala, o que tem a ver o negócio? Tem tudo a ver.
o sistema imunológico, ele é sensível a isso. Então, assim, pra vocês sentirem o poder, um vírus fica pior numa pessoa que é sozinha. Uma pessoa que está deprimida, por exemplo, né? E eu acho que muitas vezes dentro até dos próprios grupos assim de idosos, por exemplo, uma coisa que é legal é esses grupos de dança que eu vejo muito, né? Por quê? Porque aí se conhece, às vezes tá viúvo, conhece, né, outra pessoa, né? Abre a sua cabeça para o novo. E assim como eu falei que não é tarde para medicação, também não é para exercício, não é tarde para ser feliz. Sim. Né? Acho que sempre é possível a gente buscar. E na terceira idade existem muitos, né, estigmas. Ah, já tô velho, já não dá mais. Gente, quebra isso. Olha para você com mais carinho, vê as possibilidades que estão na sua frente. Se você também não está disponível, não tem como você receber, né? Você tem que também estar lá disposto a dar e a contribuir, né? Na série da Netflix tem aquele senhorzinho que descobre que tem câncer, ele mora nos Estados Unidos, e aí ele decide voltar para a cidade da Grécia lá, né? Maravilhoso. Ele volta. E aquilo não é que curou o câncer dele, ele foi para lá, ele continua com o câncer. Mas agora ele vai tomar o seu vinho, ele vai gerenciar melhor o seu tempo, ele vai ter relação com os velhos amigos de infância dele que fazia um tempo que ele não via. E ele que tinha, sei lá, 5 anos de vida, já está com 90, ganhou mais 50 ali. Exato. E está vivendo ainda com o mesmo câncer. O câncer está lá, não saiu dele, mas ele está vivendo, ele está vivo. Exatamente, porque ele mudou o ambiente, né? A ambiência, ela é poderosa. Por que essas blue zones, elas existem? E por que estão terminando? Porque realmente precisa de o ambiente, ele modula muito o nosso estilo de vida, né? Então, quando ele mudou de cidade, ele foi para um lugar que facilitava ele também ter um estilo de vida melhor. O que eu brinco é que a gente tem que fazer a nossa blue zone em casa. Tentar fazer dentro das nossas possibilidades, né? Ah, que legal seria eu ir lá para Okinawa, mas não dá, entendeu? Então, assim, não rola, né? Então, acho que é a gente criar essa blue zone nossa dentro do que a gente pode, com pequenas mudanças, até mudanças bestas. Por exemplo, o meu marido, o Murilo, ele começou a ir de metrô, às vezes para o trabalho, para alguns lugares. Aí ele vai andando, aí ele já vai no metrô, ele já vai escutando um negócio. Tipo, diminuiu o estresse dele, porque ele não pega mais trânsito. Perfeito. Você entendeu? Então, assim, é uma blue zone, né? Ele mudou uma atitude dele. Então, acho que esse é o ponto. Ah, mas não existe o ideal. Gente, às vezes se ficar esperando o ideal, não vai acontecer nada, né? Sim. É que nem às vezes eu brinco com as minhas amigas. Ah, vamos se encontrar. Aí tem que ser no dia específico, no restaurante. Porque, gente, às vezes assim, é 15 minutos que vai dar. Na padoca da esquina, né? Se a gente fica esperando sempre as condições ideais para tudo, e se não tiver? Aí você não vai fazer? Sim. Né? Então, acho que é olhar com esse olhar mesmo eu falo dessa blue zone micro. Sim. Nossa. Mas se a gente conseguir mudar um pouco o nosso pequeno ambiente, né? Como você falou, a nossa casa, ou o seu ambiente de trabalho, aí você começa mudando um pouco o seu dia, você consegue mudar a sua semana, você consegue mudar o seu mês, você consegue mudar a sua vida. Em algum momento você vai chegar lá. E como eu citei anteriormente, e eu acho que a Golds ela busca muito isso, fazer com que, né, o cuidador, o filho, o neto, ele esteja próximo, né, da pessoa com mais de 60 anos, para trazer esse amparo, esse cuidado, essa gestão não só da saúde, mas do bem-estar dele como do bem-estar geral, para que ele consiga viver mais, né? Tá com a gente aqui na vida cada vez mais. Viver mais e melhor, né? Melhor. Viver mais e melhor. É o que a minha guru, que é a doutora Slay, que é uma das pessoas, das médicas que trouxe a medicina do estilo de vida para o Brasil, né? Ela praticamente é a fundadora, com outros colegas, e é a coordenadora lá da pós do Einstein. Ela fala, é trazer mais vida aos anos, e não só mais anos à vida. Hoje a gente vive uma situação, gente, que a gente discutiu até hoje no Congresso, que talvez, se a coisa continuar do jeito que está, os nossos filhos vão ter uma expectativa de vida menor que a nossa. Isso não aconteceu nunca na história da humanidade. Desde que o mundo é mundo, cada geração que vem vai vivendo mais. A gente está conseguindo essa proeza de talvez os nossos filhos terem uma expectativa de vida menor. E isso é uma coisa que, no mínimo, a gente tem que parar e pensar. Tem que né? refletir. Porque é grave.
né? Então, é trazer, não só prolongar a vida, mas trazer qualidade de vida para esses anos a mais, para esse final da vida, que às vezes é tão sofrido, e que se você faz essa lá atrás, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, ela pode viver até os 90. Pô, são mais 30 anos. É muito tempo para viver mal. Você tem que tomar atitudes para você conseguir estender sua vida e viver bem. O máximo de tempo que você conseguir, com qualidade, com a sua cabeça boa, com você conseguindo ter interação com as pessoas. Não ficar se arrastando até o final, que esse que é um problema, né? Sim. E Flá, a medicina do estilo de vida ela veio para ficar, né? Você acha que vai ter residência, vai ter... Eu acho que vai. A gente já tem um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, que está bem estruturado. Não existe ainda a certificação aqui no Brasil, só é internacional. Eu fiz essa internacional, essa prova, que você tem que fazer, tem uns critérios para você poder prestar prova. Essa semana eu fiquei sabendo que só eu e uma colega minha, que é a Cláudia, no Brasil todo, somos as únicas pediatras que têm essa certificação. E a gente quer que mais pessoas façam, claro, mas eu acredito nesse movimento em algumas faculdades. Na Escola Paulista já começou a ter essa coisa da medicina culinária. É um conceito que vem, porque dentro da faculdade, né, Barros, o que a gente tem de nutrição? Nada. O que a gente aprende de sono? Nada. A gente não aprende nada, gente, sério, assim, da medicina do estilo de vida. A gente só aprende a apagar incêndio. É o que a gente aprende, né? Na verdade, o que a gente também, infelizmente, se aprende menos é olhar para o paciente, né? Porque, na verdade, de uma certa forma, todos nós podemos fazer em algum momento essa medicina do estilo de vida. Mas eu fico feliz que ela cresça, que ela forme pessoas, que ela tenha estudos para comprovar tudo isso que a gente vem falando. Mas, por exemplo, hoje aqui, eu atendi uma paciente de 30 anos que já tinha passado comigo no ano passado, pouco menos de um ano. Eu olhei e falei, bom, ela vai, acho que perdeu o óculos, né? Ele deve querer trocar de óculos. E ela estava com uma queixa super inespecífica, só que ela não parava a perna de mexer, assim. Ela estava completamente nervosa aqui na minha frente. Nossa. E aí cheguei uma hora e falei assim, eu acho que o seu problema não é no olho, né? Você tá nervosa, você está estressada. E ela falou assim, tô trabalhando muito, estou num momento difícil, e eu estou com esse negócio no olho. Eu falei, olha, o teu negócio não é no olho. É simples assim, vamos conversar um pouquinho, né? Então eu fiz uma mini medicina do estilo de vida aqui. Maravilhoso isso. Que se você não tiver essa percepção, né? Eu falei, cara, poxa, não. É só... O paciente está aqui na nossa frente, a gente está se comunicando, né? Você precisa olhar ele, sabe, como um todo, no seu caso, né? Conversar com a mãe para entender um pouco mais do que aquela criança tem. Sim. Por isso que é importante, muitas vezes, o filho, né? Para acompanhar o idoso na consulta. Com certeza. Para que a situação fique mais clara, o tratamento fique mais fácil. Então, assim, eu fico muito feliz que esse tipo de movimento esteja ocorrendo, que eu acho que vai trazer benefícios para a relação entre médico e paciente, com certeza. Com certeza, porque, assim, você acaba tendo um olhar mais humano mesmo, né? Não simplesmente autoritário do médico. Ah, então tá bom, você tem um negócio no olho aí, ó, tá bom, tá, tchau. Você tá ignorando uma coisa que tá na sua cara, ela tava lá balançando. A semana passada, o Murilo, meu marido, é cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. E aí ele atendeu um paciente jovem, e aí é um corredor, sei lá, 20 metros, sei lá. Quando ele chegou no consultório, ele tava dispineico, sabe, cansado, com sobrepeso, super jovem, menos de 30 anos. Aí meu marido olhou, ele foi lá por causa da tireoide, né? Meu marido olhou, acho que de tanto escutar eu falando, ele fala que ele já é especialista em medicina, ele é pediatra também em medicina de estilo de vida, porque eu falo pouco, então ele sabe tudo, né? E aí ele falou assim, falou pro paciente assim, ele falou assim, você percebeu que você não tá conseguindo caminhar, tipo, nada, sem cansar? Você não vai fazer nada em relação a isso? Aí o paciente, tipo, oi, né? Eu vim aqui falar da tireoide. Não tô aqui pra isso. Não tô aqui pra isso. Ele falou assim... Aí ele começou a conversar com o paciente falou assim pra ele, mas eu tenho vergonha de ir na academia, porque eu tô obeso e vai ficar todo mundo olhando. E aí ele usou um argumento que eu uso, ele falou, eu lembrei de você. Ele falou assim pro paciente, mas quem disse que vai ficar todo mundo olhando pra você? Tipo, você não é a última bolacha do pacote, né? Ele falou, você tem que ir por você. Se alguém olhar, às vezes a pessoa vai até olhar, mas ela vai olhar e depois ela vai voltar para fazer o que ela está fazendo. E talvez você indo lá com um biotipo, que não é o, entre aspas, que eu
né, padrão para estar na academia, talvez uma pessoa que também tem o seu padrão, olhe e fala, nossa, o cara tá lá. Tipo, eu também vou. Você tá inspirando outra pessoa. E aí ele fez uma consulta de médico, paciente, entendeu? Então, acho que assim, ele é cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu acho que na formação do médico, independente da especialidade, você tem que olhar o tudo. Porque às vezes o olho lá é a ponta do iceberg. Sim. É uma desculpa. Eu tinha um paciente que ele estava com uma alopécia, um menino de 4 anos. E a mãe não estava bem. Aí ela falava assim, não tô bem, mas ele aqui não sei o que é. Ele, sabe o que ele estava fazendo? Ele virava e puxava, Barros, o cabelo. De estresse. Porque ele estava vendo a mãe estressada. O pai estressado, em burnout. Imagina se eu não vejo isso e falo, nossa, ele tá com uma alopécia. Né? Vamos pro dermato, vamos não sei o quê. Ia resolver o problema? Não. Né? Então, acho que é esse olhar. E legal que você tem esse olhar e que a gente fale mais sobre isso mesmo, que outras especialidades, porque todo mundo acha que MEV é para quem é endócrino, para quem é cardio, e não é. É para qualquer médico. E eu acredito muito que, assim, você eleva o nível da medicina que você faz. Sim. Você não é só um oftalmo que vai lá olhar o olho. Você é um médico completo que está olhando aquele ser humano com todo o respeito possível que está na sua frente. Sim. E com certeza você fez diferença na vida dela. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. É o que a isso. Acho que gente não tem aprende, preço. né, na faculdade. Só que às vezes a vida, ou sei lá, alguma coisa faz com que você caminhe para um outro lado, mas você não pode perder essa essência mesmo, sabe? Não, é um ser humano que está lá, né? Da medicina, né? Legal. Com certeza. E assim, olhar com carinho, com empatia, né? Com aquele olhar de compaixão mesmo, sim, não com pena, mas com compaixão, e falar, poxa, o cara tá num momento difícil. Porque às vezes, gente, você vai dar uma ferramenta, por exemplo, eu falo muito isso. Eu vou falar de uma mudança de estilo de vida. Mas se o paciente tá lá em burnout, tá destroçado, vocês concordam que não tem muito o que falar, né? A gente tem que às vezes acolher. Sim. Teve uma paciente recentemente que foi no meu consultório, um adolescente, e tava com a mãe, e aí eu perguntei para ela, eu sempre pergunto, você quer que a sua mãe fique? Tal, aí ela falou, eu quero que minha mãe saia. Aí a mãe saiu. Ela virou pra mim e falou assim, posso chorar? Eu falei, pode. Aí ela me abraçou, chorou uns 10 minutos. Eu falei, por que você tá chorando? Ela falou, porque eu não gosto da minha barriga. Eu não gosto do meu corpo. Eu falei, vamos conversar sobre isso. Se você não gosta, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Eu respeito você por você não estar feliz com o seu corpo. Agora a gente precisa fazer alguma coisa diferente do que você tá fazendo. E aí ela, sabe, desarmou, assim, né? Então ela se abriu mesmo. Eu acho que esse é o ponto. E a gente está disponível para isso, né? Sim. E para isso, aí só para finalizar o raciocínio, o médico tem que se cuidar. Sim. Como é que eu vou acolher alguém se eu tô um caco? Né? Tá é uma frase que tá dentro do guideline que a gente estuda para a prova de MEV, tá bem lá, assim. O autocuidado médico é um ato ético. Tá bem claro lá no livro, sabe? Cai até na prova. Por quê? Porque se você é um médico que não tá se cuidando, como que você vai cuidar da outra pessoa? Se você tem um pai idoso e não tá se cuidando, como é que você vai cuidar dele? E assim por diante, né? Uma mãe e um pai que não tá se cuidando. Então, o autocuidado, ele volta no ponto sempre, porque eu acho que é a base do resto mesmo. É isso aí. Flá, live boa passa rápido. Agora que eu olhei aqui, já falamos pra caramba aqui, mas pô, eu adorei. Mas na verdade, para mim, o que fica é isso. A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar dos nossos pais, tem que cuidar dos nossos filhos. Sim. A gente tem que viver de forma mais equilibrada, viver bem, feliz, fazer tudo que a gente quer fazer aí com cuidado. E assim, muito obrigado por tudo que você ensinou pra gente aqui. Eu acho que teve muito a ver. Eu fiquei muito feliz, porque quem tiver a oportunidade de entrar lá no aplicativo da Kikos Fit e ver a série da longevidade, os primeiros vídeos eles falam sobre o caminho da longevidade, que é exatamente isso que a gente falou aqui. Tá? Acho que a gente não deixou de falar nada do que está aqui. E a ideia é que numa próxima live a gente vai tocar no assunto que é os obstáculos, que também está lá no aplicativo, que são as doenças. Aí eu estou pensando em trazer um geriatra aqui para conversar um pouquinho mais com a gente.
Mas hoje eu queria muito você, obrigado por você ter Obrigada. participado. Eu que agradeço. Uma Foi alegria estar aqui. Uma alegria. Depois, se sensacional. você quiser, eu tenho um amigo geriatra que fez a pós comigo, maravilhoso, que pode falar muito bem aqui com vocês sobre isso. Depois a Manda gente para mim aí conversa. no WhatsApp o Vou contato dele, com mandar. certeza eu vou atrás, Maravilhoso. a gente vai fazer mais uma live aí, agora falando dos obstáculos. Flá, um beijão em você e toda a sua família. Obrigada, viu? Obrigado por participar. Obrigada. E a gente vai se Obrigada, falando gente. aí. Valeu, Boa pessoal. Um noite. grande abraço. Boa noite.